Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Quando eu era criança, as noites de verão na vila eram um evento à parte. A vizinhança inteira parecia sair de casa assim que o sol se punha e a brisa fresca do crepúsculo aliviava o calor sufocante do dia. Lembro-me de como nós, as crianças, corríamos pelas ruas de paralelepípedos, nossos chinelos chutando poeira enquanto ríamos e gritávamos. Mas, quando o céu escurecia por completo e as estrelas começavam a brilhar, todos sabíamos para onde ir, na calçada da casa do velho Vicente. Vicente era uma figura fascinante. Um homem alto e magro, com o rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias tão antigas quanto os segredos que ele carregava. Ele usava sempre o mesmo chapéu de palha desgastado e fumava um cachimbo que soltava uma fumaça doce, quase hipnótica. Mas o que realmente nos atraía a ele não era sua aparência ou o cheiro do tabaco, eram suas histórias. A rotina era simples. Vicente sentava-se em sua cadeira de balanço, com um farol a querosene ao lado para iluminar seu rosto, e nós nos espalhávamos pela calçada, algumas crianças deitadas, outras sentadas com os joelhos dobrados. Ele começava com um pigarro profundo, seguido de uma tragada longa no cachimbo, e então iniciava: "Esta é a história de um lugar que muitos preferem esquecer." E assim, ele nos levava a mundos que pareciam mais reais do que a rua em que estávamos. Suas palavras pintavam imagens tão vívidas que podíamos ouvir o farfalhar das folhas, sentir o cheiro da terra molhada, e até mesmo ouvir os sussurros inquietantes que ele descrevia. Vicente nunca usava termos complicados ou frases rebuscadas, ele falava com a simplicidade de quem viveu aquilo. E era exatamente isso que nos fazia acreditar em cada palavra. Uma de suas histórias preferidas, e aquela que ele repetia todos os verões, era sobre a fazenda onde havia trabalhado na juventude. Ele dizia que era um lugar isolado, rodeado por uma mata densa e montanhas que pareciam vigiar tudo. De dia, era só mais uma fazenda comum, ele dizia. Mas, à noite, à noite era quando as coisas estranhas aconteciam. Vicente nos contava sobre sons inexplicáveis, passos sem dono, portas que batiam sozinhas, risadas que surgiam do nada. Ele falava de luzes que dançavam entre as árvores e de sombras que pareciam observar, sempre no limite do campo de visão. No entanto, o que mais me impressionava eram as pausas. Vicente sabia exatamente quando interromper a narrativa. Ele parava de falar no momento em que a tensão estava no auge, deixando o ar tão pesado que nenhum de nós ousava respirar fundo. Então ele pegava seu cachimbo, dava outra tragada e sorria de lado, como se soubesse algo que nós não sabíamos. Eu lembro de uma noite em particular, quando ele terminou sua história com um tom diferente, mais sério. "Aquela fazenda me ensinou que nem todos os segredos devem ser revelados", ele disse, olhando para além de nós, para algum ponto no horizonte que só ele podia ver. "Às vezes, é melhor deixar o passado enterrado, porque algumas verdades são mais terríveis do que qualquer mentira." Aquele momento ficou gravado em minha memória, e algo dentro de mim mudou. Não era mais só uma história de terror, era um mistério que eu precisava entender. Enquanto as noites passavam e o verão avançava, Vicente continuava a nos fascinar. Ele falava de outros mistérios, outras lendas, mas nenhuma tinha o mesmo peso que a da fazenda. Era como se aquele lugar ainda estivesse vivo na memória dele, como se ainda o assombrasse. E, de certa forma, começou a me assombrar também. O brilho no olhar de Vicente ao contar suas histórias, o jeito como sua voz ganhava gravidade quando falava da fazenda, tudo isso ficou comigo. Com o tempo, a rotina das noites na calçada foi se tornando uma tradição inquebrável. Mesmo depois que outras crianças pararam de aparecer, eu continuava lá, sentado aos pés de Vicente, ouvindo cada detalhe. Eu sabia que um dia iria descobrir a verdade por trás daquelas histórias. Não porque eu era curioso, mas porque sentia que era um chamado. E, enquanto Vicente continuava a falar, eu não podia deixar de imaginar o que realmente aconteceu naquela fazenda para que ele nunca pudesse esquecê-la. Os anos se passaram e aquelas noites de verão ficaram para trás. Cresci, mudei de cidade, segui outros rumos. Mas algo em mim nunca deixou a vila completamente.
Sempre que fechava os olhos, era como se pudesse ouvir a voz de Vicente, seu tom grave, o cheiro do cachimbo pairando no ar, as histórias que faziam o mundo real desaparecer. E havia aquela fazenda. A cada ano que passava, eu me pegava pensando mais e mais naquilo. O que teria acontecido lá? O que Vicente viu ou sentiu para que ele sempre parasse no mesmo ponto da narrativa, como se houvesse algo que não se atrevia a contar? Foi durante uma tarde comum, enquanto arrumava algumas coisas no meu apartamento, que decidi voltar. Não era apenas saudade da vila ou curiosidade pelas histórias do velho vizinho. Eu sentia que precisava ver a fazenda, que de alguma forma a resposta para minhas dúvidas estava lá, esperando por mim. A vila parecia menor do que eu lembrava. As ruas de paralelepípedo ainda estavam ali, mas as casas pareciam mais desgastadas, os jardins mais secos. Não vi nenhuma criança brincando. Naquela tarde quente, o lugar estava quase deserto, como se tivesse perdido parte da vida que eu conhecia. Alguns moradores ainda lembravam de mim. Me chamaram pelo nome, perguntaram sobre minha família. E quando mencionei Vicente, vi um brilho familiar em seus olhos. Todos se lembravam dele, e das histórias que ele contava. Mas bastou eu mencionar a fazenda para que o clima mudasse. Um silêncio desconfortável tomou conta da conversa. Melhor deixar isso quieto, filho, disse uma senhora mais velha, cruzando os braços. Certas coisas é melhor não mexer. Mas não seria fácil me convencer a desistir. Fui até a casa que um dia pertencera a Vicente. Era uma construção simples, com pintura descascada e telhado de barro. A cadeira de balanço ainda estava lá na varanda, imóvel como se esperasse que ele voltasse a se sentar. Ninguém mais morava ali, os filhos de Vicente haviam vendido a casa após sua morte, e agora ela estava vazia. Entrei sem muita dificuldade. O interior era uma mistura de poeira e lembranças. Encontrei uma pilha de papéis velhos em um dos armários, mas nenhum deles falava diretamente da fazenda. Apenas anotações esparsas, pequenos lembretes escritos à mão. Era um tanto frustrante, mas não desisti. Se ele realmente tinha deixado algum registro sobre o que viu, precisaria procurar mais. Depois de várias tentativas, finalmente consegui rastrear o local onde a fazenda deveria estar. Ela ficava a cerca de 20 quilômetros da vila, em uma área que já fora um próspero campo de cultivo, mas que agora não passava de terras abandonadas. Peguei um carro emprestado de um amigo que ainda morava na vila e segui pelas estradas de terra. O percurso foi um tanto desolador, com o sol caindo lentamente no horizonte e as sombras das árvores alongando-se de forma inquietante. Por algum motivo, a paisagem parecia mais hostil do que eu imaginava. Cheguei ao local antes do entardecer. A fazenda estava em ruínas. O portão de madeira estava pendendo de um lado, coberto por eras. A casa principal, embora ainda de pé, parecia prestes a desmoronar. O celeiro ao lado estava inclinado, e o que restava do antigo curral era pouco mais que um emaranhado de cercas enferrujadas. Uma brisa leve balançava as folhas secas espalhadas pelo chão, mas o silêncio era absoluto. Nem o som de pássaros ou insetos quebrava aquela quietude. Enquanto eu caminhava pelo terreno, tudo o que Vicente havia descrito nas suas histórias começou a tomar forma na minha mente. Os campos agora cobertos de mato alto, as árvores que pareciam torcer-se para formar figuras quase humanas, e o silêncio era pior do que qualquer som. Decidi começar pela casa. A porta da frente rangeu ao ser empurrada, como se protestasse contra a minha entrada. Dentro, o ar estava pesado e cheirava a madeira podre. O piso rangia sob meus pés, e havia marcas de goteiras no teto. Encontrei móveis antigos, cobertos de poeira, e o que parecia ser um calendário parado no tempo, com a última data registrada muitos anos atrás. Havia algo mais ali. Não era apenas o estado de abandono que fazia meu coração acelerar. Era como se eu sentisse um peso invisível. Cada passo parecia mais difícil, como se o ar estivesse mais denso. Minhas mãos suavam enquanto eu abria gavetas, vasculhava armários e examinava cada canto. Tudo parecia exatamente como Vicente havia descrito, mas faltava algo. Não havia nenhum sinal das figuras, das luzes, das risadas que ele mencionava.
Foi então que, no andar de cima, encontrei um quarto com uma janela aberta. O vento que entrava fazia as cortinas se moverem suavemente. Ao lado da janela, havia uma prateleira de livros velhos, e em meio a eles, um pequeno caderno preto. Quando o abri, percebi que as páginas estavam repletas de anotações, não muito diferentes da caligrafia que tinha encontrado na casa de Vicente. Mas estas eram diferentes. Falavam de datas específicas, de nomes que eu não reconhecia e de eventos que, aos poucos, começaram a se encaixar com o que ele contava naquelas noites na calçada. O caderno era um diário de alguém que viveu na fazenda muito antes de Vicente. Nele, a pessoa relatava noites sem dormir, sons que não podiam ser explicados, e a sensação constante de estar sendo observada. Havia menções a uma maldição que recaía sobre a terra, algo que parecia mais do que simples superstição. À medida que lia, percebi que Vicente não era o único a ter histórias sobre aquele lugar. Ele era apenas o último de uma longa linha de pessoas marcadas pelo mistério da fazenda. A luz do dia já começava a desaparecer quando fechei o diário. Ainda com ele em mãos, desci as escadas da casa com cuidado, tentando organizar meus pensamentos. A sensação de que algo ali estava esperando para ser descoberto só aumentava. Eu sabia que precisava olhar além das paredes da casa principal, explorar mais profundamente o que o velho Vicente e o autor daquele diário haviam deixado para trás. Do lado de fora, o vento começava a uivar entre as árvores. O celeiro, que parecia à beira do colapso, atraía a minha atenção. A estrutura era antiga, com tábuas soltas e buracos que deixavam o ar gelado passar. Antes de entrar, olhei ao redor, quase esperando encontrar algo ou alguém me observando. Mas o campo permanecia deserto, apenas o farfalhar das folhas e o som distante de uma coruja quebravam o silêncio. Com passos hesitantes, entrei no celeiro. O chão estava coberto de palha antiga, tão seca que se desmanchava ao toque. A pouca luz que entrava pelas frestas das tábuas projetava sombras que pareciam se mover sozinhas. Havia ferramentas antigas, algumas tão enferrujadas que mal podiam ser identificadas. Encontrar algo de valor ali parecia improvável, mas eu sabia que as respostas poderiam estar escondidas nos detalhes. Enquanto vasculhava uma pilha de caixotes, tropecei em algo. Uma boneca antiga, feita de pano, estava caída entre as tábuas. Ela parecia ter sido costurada à mão, com olhos de botão e cabelo feito de lã desbotada. Ao pegá-la, senti um calafrio. Não havia razão lógica para aquilo, mas segurá-la me causava um desconforto indescritível. Coloquei-a de volta no chão e continuei. No fundo do celeiro, percebi algo que me fez parar. Uma porta de madeira, menor e mais robusta do que as outras, estava meio escondida por pedaços de metal e caixas velhas. Ela tinha uma tranca enferrujada, mas com algum esforço consegui abri-la. Por trás dela havia uma escada que descia para a escuridão. Era um porão. As histórias de Vicente começaram a voltar à minha mente. Ele sempre falava de um lugar onde ninguém ousava entrar, onde as coisas estranhas realmente aconteciam. Desci com cuidado, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. O cheiro de mofo e terra molhada era forte, e o ar parecia mais pesado a cada passo. Lá embaixo, o espaço era pequeno, mas o suficiente para causar um impacto. O chão era de terra batida, e as paredes, de pedra bruta, tinham marcas que lembravam símbolos ou inscrições. No centro do porão, havia um altar improvisado. Sobre ele, estavam objetos que pareciam pertencer a outra época, velas derretidas, frascos de vidro cheios de líquidos escuros, e uma foto antiga de uma família que eu não reconhecia. Minha mente girava. Quem teria colocado aquilo ali? Seria o mesmo culto que o diário mencionava? Por que Vicente nunca falou sobre isso com mais clareza? Peguei a foto para examiná-la mais de perto e percebi que uma das figuras, o homem mais velho, parecia estar olhando diretamente para mim. Era impossível, eu sabia, mas o olhar dele parecia vivo, como se quisesse me dizer algo. Uma corrente de ar gelado passou por mim, apagando a chama das velas que eu nem sabia estarem acesas. O ambiente ficou muito mais escuro, e a única luz vinha do meu celular. Naquele momento, ouvi um som. Não passos exatamente, mas um arrastar suave, como algo pesado sendo movido pela terra.
Meu coração disparou. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu girava para ver de onde vinha o som, mas não havia nada. Eu sabia que precisava sair dali. Minha respiração estava rápida, minha mente gritando para correr. Subi as escadas com pressa, quase tropeçando nos degraus. Quando cheguei ao celeiro, percebi que a noite havia caído por completo. As estrelas estavam escondidas por nuvens pesadas, e a única luz vinha de relâmpagos distantes, que iluminavam brevemente o cenário ao meu redor. Olhei para trás, para o celeiro e a casa. Algo naquela fazenda parecia mais vivo do que antes. As histórias do velho Vicente, que um dia foram apenas diversão e mistério, agora se misturavam à realidade que eu estava vivendo. Sabia que aquilo era só o começo. As peças estavam começando a se encaixar, mas o quadro ainda estava incompleto. E enquanto a noite avançava, eu sentia que mais segredos estavam à espera, enterrados naquela terra amaldiçoada. Fiquei acordado até tarde naquela noite, relendo o diário que havia encontrado. As palavras nele contidas eram como peças de um quebra-cabeça sombrio, cada uma me levando mais fundo no mistério que cercava a fazenda. O autor, cujo nome nunca foi revelado nas páginas, descrevia uma sequência de eventos que beiravam o inacreditável. Mesmo assim, os detalhes, o tom e a consistência das anotações davam a entender que quem quer que tenha escrito aquilo acreditava em cada palavra. As primeiras entradas eram quase mundanas, relatos de colheitas, mudanças no clima e o cotidiano de quem vivia em terras afastadas. No entanto, conforme o tempo avançava, a escrita se tornava mais irregular. Notas apressadas, frases interrompidas e palavras riscadas começavam a surgir. Um padrão inquietante emergia, em noites mal dormidas, sussurros vindos da floresta, sombras que se moviam em meio aos campos sob o luar. O autor descrevia sons impossíveis de identificar, algo entre o choro de uma criança e o lamento de um animal. Quanto mais lia, mais sentia um peso estranho no ar ao meu redor. Então, deparei-me com uma entrada que me fez parar. 11 de outubro, dizia o cabeçalho. As palavras que seguiam estavam tremidas, como se o autor estivesse escrevendo com mãos trêmulas. Eles vieram novamente. Não ouso sair. A luz apagou sozinha e, por um momento, jurei que ouvi meu próprio nome vindo do campo. Meu corpo se arrepiou. Não era apenas o que estava escrito, mas a maneira como foi escrito. A urgência, o medo eram quase tangíveis. Conforme folheava as páginas, as referências a um ou eles se tornavam mais frequentes. As descrições nunca eram claras, em figuras sem forma, vozes sem dono, presenças que se insinuavam sem nunca se revelarem por completo. O autor falava de uma sensação constante de ser observado, de um peso invisível que parecia pressioná-lo enquanto dormia. Ele mencionava sonhos perturbadores que, aos poucos, começaram a se misturar com a realidade. Acordei hoje com a marca de uma mão no braço, dizia uma entrada. Mas estou sozinho aqui. Ninguém além de mim poderia ter feito isso. As entradas finais do diário eram as mais perturbadoras. A caligrafia era quase ilegível, com manchas que poderiam ser de suor, lágrimas ou até sangue. O autor relatava ouvir o som de sinos à noite, mesmo sabendo que não havia igreja ou sino em quilômetros de distância. Ele mencionava rituais realizados em segredo, oferendas deixadas no centro do campo e cânticos que pareciam ecoar das árvores. Uma palavra surgia repetidamente, maldição. Em um trecho particularmente sombrio, o autor escreveu sobre o desaparecimento de uma família que morava nas proximidades. Sumiram sem deixar rastro, dizia a anotação. Nada além de um círculo de terra queimada onde costumava ficar a casa. Não há explicação. Apenas o silêncio. Esse mesmo padrão se repetia nas histórias que Vicente costumava contar. Será que aquele velho sabia mais do que deixava transparecer? O diário, embora detalhado, ainda não oferecia respostas definitivas. Era como se cada página trouxesse mais perguntas do que soluções. Fechei o diário e olhei ao redor da sala. A fazenda parecia mais opressiva agora, como se as paredes estivessem mais próximas, o teto mais baixo. Decidi sair e respirar um pouco de ar fresco. Do lado de fora, a noite estava fria e úmida.
A lua cheia pairava sobre as árvores, lançando um brilho pálido sobre os campos. Havia algo de real na cena, como se eu tivesse cruzado uma fronteira invisível para um lugar onde o tempo e o espaço funcionavam de maneira diferente. Caminhei até o celeiro, levando o diário comigo. Eu queria comparar as descrições das entradas com o que estava diante de mim. Cada detalhe, desde as ferramentas antigas até a disposição dos caixotes, parecia confirmar o que eu havia lido. A sensação de estar seguindo os passos do autor era inquietante, mas também me dava a impressão de que estava no caminho certo. Foi então que percebi algo que antes havia ignorado. No fundo do porão, sob o altar improvisado, havia uma inscrição no chão. A terra ali parecia mais compacta, como se algo tivesse sido enterrado há muito tempo. Lembrei-me das menções no diário a oferendas e rituais. Com as mãos trêmulas, comecei a escavar. Não era fácil, mas a adrenalina me impulsionava. Depois de alguns minutos, encontrei um pequeno objeto envolto em um tecido antigo. Ao abrir o tecido, vi um medalhão de metal, com um símbolo que eu não reconhecia. Era simples, mas havia algo de inquietante nele. As bordas estavam desgastadas, e o metal tinha um tom quase preto, como se estivesse impregnado por algo mais do que apenas ferrugem. A sensação de estar sendo observado voltou com força total, e senti meu coração bater mais rápido. Guardei o medalhão no bolso e subi rapidamente as escadas. Do lado de fora, o ar parecia diferente. Não era exatamente mais frio, mas mais pesado, como se carregasse algo invisível. Comecei a caminhar de volta para a casa principal, mas a cada passo sentia uma tensão crescente, como se algo estivesse se aproximando. Os sons noturnos, grilos, corujas, o farfalhar das folhas, pareciam mais altos do que deveriam, como se o ambiente estivesse vivo de alguma maneira. Ao chegar à casa, fechei a porta atrás de mim e sentei no chão da sala. Peguei o medalhão e o diário, tentando entender o que havia encontrado. O diário falava de símbolos, de objetos usados em rituais para amarrar ou conter algo. Talvez o medalhão fosse uma dessas peças. Mas se ele estava enterrado, o que isso significava? O que havia sido contido e por que parecia que agora estava livre? Enquanto examinava o medalhão, ouvi um som. Era um leve arranhar, vindo de fora da casa. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o vento, mas o som continuou. Olhei pela janela e não vi nada, apenas a escuridão do campo. Mesmo assim, o som não parava. Naquele momento, percebi que estava lidando com algo muito maior do que eu imaginava. As histórias de Vicente eram mais do que lendas. Elas eram avisos. E agora, eu estava no centro do que quer que fosse aquele mistério. Naquela noite, decidi que era hora de encarar o que quer que estivesse acontecendo. Segurei o medalhão com força, sentindo o metal frio contra a palma da mão. A textura áspera do objeto me lembrava que ele não era apenas um fragmento de memória, mas algo vivo, um fragmento de poder que ainda pulsava sob a superfície. Peguei uma lanterna e um velho canivete que havia encontrado na cozinha. Não era muito, mas era o suficiente para me fazer sentir menos desprotegido. A ideia de entrar no celeiro, de revisitar o altar no porão, enchia meu peito de apreensão, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram maiores. Saí da casa principal e fui direto para o celeiro. Cada passo parecia mais pesado, como se o próprio ar estivesse me segurando. O som do vento entre as árvores parecia diferente agora, mais baixo, mais carregado, quase como um murmúrio de vozes distantes. Minhas mãos tremiam, mas continuei em frente, mantendo o medalhão em um bolso próximo e a lanterna firme. Se aquele objeto realmente fazia parte de um ritual antigo, talvez pudesse ser útil. Talvez ele fosse a única coisa que me manteria seguro naquela noite. Ao chegar à entrada do celeiro, hesitei. O portal de madeira estava torto, as tábuas podres balançavam levemente. Deixei escapar um suspiro curto antes de passar por elas. Assim que entrei, a lanterna iluminou as tábuas envelhecidas e as sombras que dançavam nas paredes. O cheiro de poeira e madeira antiga era tão forte que me fez tossir. Cada movimento meu fazia o som do piso ecoar pelo espaço vazio. Tudo parecia quieto, mas não de um jeito normal, era um silêncio opressivo,
como se o lugar inteiro estivesse me observando. O altar no porão parecia me chamar. Mesmo sem vê-lo, podia senti-lo lá embaixo, esperando. Tentei ignorar o impulso de descer novamente. Talvez fosse mais seguro ficar acima do solo, onde havia mais espaço, onde eu podia correr se algo desse errado. Fiquei ali, em pé no centro do celeiro, segurando o medalhão e a lanterna. Comecei a falar, quase sem pensar, como se as palavras estivessem sendo ditadas por algo que eu não compreendia completamente. Eu sei que você está aqui, disse em voz alta. Minha voz soou fraca no silêncio, como se fosse engolida pela escuridão. Eu quero entender. Mostrar respeito, mas preciso saber. A luz da lanterna vacilou. Por um momento, tudo ficou imóvel. Nenhum vento, nenhum farfalhar de folhas, nem mesmo o som do meu próprio respirar. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, esperando. Então, um som profundo e grave reverberou pelo celeiro, como se viesse debaixo da terra. Aquele som atravessou meu corpo, me deixando paralisado. Segurei o medalhão com mais força, sentindo seu peso e sua forma áspera, como se fosse uma âncora me mantendo no presente. Uma figura começou a se formar diante de mim. Não era uma pessoa, nem um animal. Era algo indistinto, feito de sombras que tremulavam e se recompunham constantemente. Sua presença era sufocante, como se o ar ao meu redor tivesse sido drenado. Cada vez que piscava, ela parecia estar mais perto, mas sem nunca realmente se mover. Não havia rosto, apenas uma escuridão impenetrável. Minha primeira reação foi recuar, mas algo dentro de mim, talvez a lembrança das palavras de Vicente, talvez o desejo de entender o que ele nunca conseguiu explicar, me fez permanecer. Segurei o medalhão diante de mim, sem saber o que esperar. A figura hesitou, sua forma tremulando por um momento antes de se solidificar novamente. Percebi que o objeto tinha algum tipo de efeito, mas não sabia exatamente como utilizá-lo. O diário mencionava proteção, equilíbrio, mas era vago sobre o que fazer quando confrontado com o que chamava de a presença. Enquanto a figura continuava a se aproximar, comecei a repetir palavras do diário, frases curtas que falavam de luz, de encerramento, de paz. Minha voz tremia no começo, mas cada palavra que saía da minha boca parecia ganhar mais força. A presença hesitou novamente, suas sombras oscilando. O medalhão parecia brilhar levemente, ou talvez fosse apenas a luz da lanterna refletida em seu metal. Continuei falando, minha voz agora mais firme. As palavras fluíam como se eu as conhecesse de cor, mesmo que as estivesse lendo no diário poucas horas antes. O ar ao meu redor começou a mudar. A opressão diminuiu, como se uma barreira invisível estivesse se formando. A figura tremulava, partes dela pareciam se dissolver antes de se reconstituírem. Era como se o objeto em minha mão, junto com as palavras que eu dizia, estivesse enfraquecendo aquela presença. De repente, a figura se desfez. Não em um grito ou explosão, mas em um suspiro de escuridão que simplesmente desapareceu. O celeiro ficou em silêncio novamente. O peso que havia pairado sobre mim se dissipou, embora eu ainda sentisse a tensão nos meus músculos e o suor na minha testa. Olhei para o medalhão em minha mão, agora quente ao toque, e percebi que, de alguma forma, havia funcionado. Guardei o medalhão no bolso e saí do celeiro. Do lado de fora, a noite estava mais clara. O vento havia parado, e as estrelas estavam visíveis novamente. Era como se o mundo ao redor da fazenda tivesse mudado. Caminhei de volta para a casa principal, ainda com o coração acelerado, mas com a mente mais tranquila. Sentia que tinha feito a coisa certa, mesmo sem entender completamente o que tinha enfrentado. Quando finalmente saí da fazenda na manhã seguinte, o sol estava nascendo, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. A vila ainda estava silenciosa, como se o tempo tivesse parado enquanto eu enfrentava aquela presença. Sabia que ninguém acreditaria no que eu tinha passado. Nem os moradores, nem qualquer outra pessoa. Mas isso não importava. O que importava era o que Vicente havia me ensinado. As histórias que ele contava não eram apenas lendas, eram alertas, fragmentos de verdade que ele tinha tentado compartilhar da única forma que sabia. Agora, eu carregava essas histórias comigo.
Sabia que o que havia encontrado naquela fazenda nunca desapareceria completamente, mas também sabia que o enfrentaria novamente, se fosse necessário. A história de Vicente tinha se tornado minha história, e eu estava determinado a mantê-la viva. A cada palavra, a cada lembrança, ela continuaria a ecoar, como uma voz que nunca desaparece completamente na escuridão. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.